Fala, meu povo de axé, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Azevedo e sejam todos bem-vindos ao Podomblé. Pode rodar o xirê. Um baiano nascido na Argentina. Será que isso é possível? Hoje eu vou falar sobre uma pessoa que eu tenho carinho e está guardado as memórias no meu coração de um período em que eu tive ao seu lado. Mas para falar sobre esta pessoa, eu trouxe aqui uma convidada mais que especial e que tem muito o que falar sobre esta pessoa. Ela que é presidente do Instituto Caribé, curadora das fundações PRVG e a Casa de Jorge Amado, proprietária da Oxum Casa de Arte e é filha de Oxum. Ela vai falar um pouco sobre Héctor Júlio Pare de Bernabó, o saudoso Caribé. Seja bem-vinda, Solange, Sossó, tudo bom? Tudo bom, Adrianinho. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz em você ter recebido meu chamado para falar sobre o velho Cariba, como a gente chamava ele lá no terreiro. Caribé, que foi uma pessoa que teve suma importância dentro ali do Ilê Axé Pofonjá e que eu tive o privilégio de conviver algumas quartas-feiras ao lado dele. Mas me conte, Sossó, quem foi Caribé? Quando foi que ele chegou ao Brasil? O que deixou, o que levou ele a permanecer aqui no Brasil? Então, meu pai, ele veio para o Brasil da primeira vez quando ele tinha 9 anos, com toda a família, né? O pai dele era italiano, a mãe era brasileira, e ficaram no Rio. Porque depois de viverem em vários países e tal, eles ficaram no Rio por 10 anos, mais ou menos, né? Então, essa foi a primeira vez que o meu pai veio ao Brasil. Por que ele era artista? Porque a família era de artista, né? Eles imigravam, meu avô ia para os lugares sem trabalho, ou melhor, era assim, quando ele ficava bem de vida, assim, no lugar que estava tudo bem, ele dizia, vamos para não sei aonde. Aí ia todo mundo com tudo. E aí o dinheiro, aí ele tinha que chegar e sem saber o idioma, muitas vezes, procurar emprego, aquela coisa toda, né? Então, às vezes, isso demorava e ficava sem grana. E minha avó botava todos os filhos para fazer coisas de arte, de artesanato, né? De coisas assim, né? E esse foi o início, né? Aí ele foi o primeiro trabalho ligado mesmo à arte dele, porque ele começou com 13 anos a trabalhar, fazia caixote de maçã, depois ele trabalhou numa farmácia que botava as tampinhas, naquela época, um negocinho de papel, que botava um capuchinho de papel que botava nas embalagens, e depois ele foi trabalhar com o irmão dele mais velho, Arnaldo, no Rio, que tinha uma oficina de cerâmica, né? Um ateliê de cerâmica. E meu pai foi trabalhar como ajudante dele, né? Então, aí começou, digamos, já de uma forma mais visível, digamos, o trabalho de arte dele. Então, foi a vida inteira, na verdade, que ele trabalhou com arte. Depois, no Rio, ele trabalhou em várias coisas com os irmãos e também ele começou a Escola de Belas Artes no Rio e cursou 2 anos, mas não terminou. Bacana. Então, essa inspiração dele em pintar já vem da família, né? Já acompanha ele aí desde berço. E a origem do nome Caribé? Por que Caribé? Bom, Caribé, meu pai foi escoteiro do Flamengo no Rio, né? Do Clube Flamengo. E lá
Essas coisas de escoteiro eu não entendo bem, né? Mas tinha umas turmas que tinha nome de peixe, tinha outras turmas com nome disso e daquilo. No caso de meu pai, era com nome de peixe, né? E o nome dele é Caribé, que é de uma piranha feroz, entendeu? Uma piranha feroz vermelha do Amazonas, não sei o quê. Então, ele escolheram para ele Caribé e ficou um apelido em casa, né? Caribé, o pessoal chamava ele de Caribé, ficou. Mas, quando ele já morando na Argentina, porque com 20 anos ele foi para a Argentina, com a família também, toda a família foi, e já pintando profissionalmente mesmo, e morando na mesma casa que o irmão dele, que também pintava profissionalmente, e os dois de sobrenome Bernabó, então ficava meio confuso, né? Quem era o pintor Bernabó, né? Que estava se falando. Aí meu pai começou a assinar Caribé. Os amigos e a família já chamavam ele de Caribé, mas ele não assinava Caribé. Aí ele passou a assinar Caribé. Depois de muito tempo dele já ter esse nome da Piranha Feroz, aí um compadre dele, Rubem Braga, escritor, veio com a novidade, que não era novidade, que, na verdade, Caribé é um mingau que se dá mulher parida, né? Assim. Aí ficava fazendo gozação com meu pai, mas, na verdade, é as duas coisas. É o mingau e é também a piranha, e, no caso, foi inspirado na piranha feroz. A piranha feroz. E que não tinha nada de feroz, né? Porque Caribé era uma pessoa extremamente tranquila, né? Exatamente. Pelo menos lá na roça, ele chegava, né? Todo pianinho, todo quietinho. Ele era uma pessoa agradável, muito agradável. De feroz ele não tinha nada. E na Bahia? Ele chegou na Bahia quando? Quando foi que ele se estabilizou na Bahia e permaneceu? Porque a vida de Caribé toda é a Bahia, né? Quando fala em Caribé, muita gente até acha que ele é baiano. E a vida de Caribé toda, né, tá aqui dentro desse território. E a chegada dele, né, na Bahia, foi quando? Então, meu pai veio para a Bahia, lá na Argentina, esse período que ele passou na Argentina, ele gostava, porque tinha morado no Rio muito tempo e tudo isso, né? Então ele se interessava muito por tudo que era brasileiro, que aparecia lá em Buenos Aires, ele ia e lia também, quando aparecia um livro de um escritor e tal, né? Então ele leu Jubiabá, de Jorge Amado, e ficou fascinado assim pela cidade, né? Que era descrita por Jorge Amado no livro. Então, ele queria muito vir e meu pai e os irmãos foram jornalistas durante vários anos lá na Argentina. Jornalista ilustrador, que é uma coisa que não existe muito hoje por causa da fotografia. Na época se usava menos a fotografia no... Então, meu pai fazia cômicos, coisas assim, tirinhas, tipo de historinha, quadrinho, aquelas tirinhas... E fazia também ilustrações para o jornal. E escrevia também algumas coisas. E os meus tios também faziam esse tipo de coisa lá nos jornais em que eles trabalharam. Aí se fundou um jornal maravilhoso na Argentina, assim, porque, segundo meu pai, os jornais normalmente não tinham sede própria, as máquinas antigas e não sei o quê. E esse não, era sede própria, máquinas de última geração, todo mundo com salários maravilhosos, inclusive meu pai e os irmãos. Os três foram empregados nesse jornal. Aí, o primeiro pedido que fizeram ao meu pai, para ele foi o emprego ideal, a maravilha, foi dar a volta ao mundo de navio e nos portos que ele queria, ele pegava e descia e descrevia, desenhava e escrevia sobre o lugar e mandava para o jornal. E assim foi. Ele foi indo e tal, passou no Rio, passou... Aí chegou na Bahia, isso foi em 1938, em agosto de 1938.
Então, ele chegou aqui, aí naquela época não tinha essas coisas que a gente tem agora, WhatsApp, não sei o quê, a família sabia que a pessoa ia para tal lugar, aí mandava cartas para o correio. E a pessoa, quando chegava na cidade, ia lá e perguntava se tinha cartas para ela, né? E foi o que meu pai fez, foi no correio e tinha uma carta da família dizendo o seguinte: o jornal faliu, estamos todos desempregados. Então, merda. Você dê seu jeito. Aí, bom, ele... O que é que acontece? Ele estava ainda com dinheiro, né? E tudo. Ele poderia ter pegado e feito a viagem de volta para Buenos Aires. Mas ele resolveu ficar aqui. Então, ele ficou 6 meses, muito pobremente, assim, né? No sentido, assim, nos lugares mais baratos e tudo, para poder estender essa viagem. E, como ele dizia, ver se Jorge Amado era mentiroso ou se a cidade era aquilo tudo que ele tinha falado, né? Aí ele ficou 6 meses e então aí foi muito para todas as feiras, viu as coisas de capoeira, que foi as primeiras vezes para o candomblé, né? Ficou assim numa vida muito popular, né? Na parte popular da cidade, né? E pronto, aí ele ficou 6 meses aqui e depois ele voltou para a Argentina. E dessa porque já lá na Argentina naquela época ele queria pintar, somente pintar, não mais trabalhar no jornal, que era uma coisa para poder ter um salário, né? ter um dinheiro e tal. E aí, com o que ele viu aqui na Bahia, com os quadros que ele fez depois que ele conheceu a Bahia, ele fez a primeira exposição individual dele em Buenos Aires, né? Então, é isso. Aí depois ficou sempre querendo voltar para cá e voltou em 1941. Não sei se ele voltou outras vezes, mas voltou definitivamente em 1950. Aí foi quando ele já veio com minha mãe, com meu irmão, que já era nascido, porque às vezes anteriores ele veio solteiro. Então, ele dessa vez... então ele casou lá? Casou lá, E meu irmão também nasceu lá. Eu sou a primeira baiana da família. E aí ele veio para cá definitivamente em 1950. Né? E quando foi que ele conheceu o velho Jorge Amado? Nessa viagem, essa primeira viagem, né? Aí meu pai, para ir... Aí meu pai, naquela época, ele se empregava em qualquer negócio, né? Para poder ir para os lugares que ele queria. Ele viajava muito também na Argentina, Bolívia, não sei o quê, pintando, ia de caminhão, ia de qualquer coisa, contanto de viajar. E aí ele arranjou um emprego de foguista no trem, que naquela época eu tinha que ficar botando lenha para poder funcionar. Aí ele foi fazendo isso até Sergipe, porque soube que Jorge Amado estava em instância nessa época, na cidade, né? E aí meu pai conheceu Jorge, ficou muito decepcionado, porque meu pai achava que Jorge era um negão, assim, bonitão. E aí, Jorge era magrinho na época, e pequeno e tudo isso. Aí ele diz, magrinho como eu era, ele falava, né? Isso, né? Aí conheceu, mas apenas conheceu, né? Não foi aí que eles ficaram, assim, amigos, como eram irmãos, né? Depois disso, né? E a chegada dele, né? Porque a gente ouve falar em Jorge Amado, Dorival Caymmi, né? E Caribé, e a gente sabe que essa irmandade, né? Ela se estende até dentro dos terreiros, né? E aí a gente sabe que Caribé, ele foi ao Bate Xangô do Ilê, Axé ao Poafonjá. E essa chegada dele, essa amizade dele com Caribé, com Jorge Amado, perdão, foi Jorge Amado quem levou ele para o terreiro? Ele chegou como dentro do Poafonjá? Porque a gente não sabe muito, eu particularmente, eu não sei muito como foi que Caribé chegou no Poafonjá. Eu sei que Mãe Senhora tinha um carinho muito grande por ele, mas eu queria
que você me contasse como foi que Caribé chegou lá dentro do Ilê Axé Pofonjá. Bom, eu vou começar lhe dizendo que o primeiro candomblé que meu pai foi, onde ele, se eu não me engano, era Ogã, é um candomblé de Pai Cosme, que ficava em Amaralina, né? Ele até tem um desenho dele naquele livro Iconografia, que também Verger teve com o Pai Cosme e outras pessoas também. Eu não sei exatamente quando ele foi para lá, para a roça, né? Para a roça que eu estou falando é o Afonjá. Afonjá. Porque lá em casa era vou para a roça. Sim, sim. Da roça, vou para a roça. Até hoje a gente usa essa nomenclatura de roça. Então, não sei quando exatamente ele foi. Agora, ele, no início no candomblé, ele foi por uma questão estética, ele achava muito bonito, né? Então, toda oportunidade que ele tinha, ele ia para conhecer todas as festas possíveis dos candomblés. Tem uma festa não sei aonde, ele ia, tinha não sei aonde, ele ia, todo lugar ele ia que ele queria. Eu não sei qual foi, como foi que ele foi lá para o Afonjá, né? E meu pai era louco por Mãe Senhora, né? Tem uma foto dele sentado aos pés dela, uma foto muito bonita. Se eu não me engano, é uma foto de PRVG, né? Não sei se de Mário Cravo Neto, aquela foto. Aquela foto que também andou muito lá no terreiro, lá no Pofonjá. Era uma equipe, era uma autarquia lá que frequentava o terreiro do Ilê Axé Pofonjá. Era Caribé, Jorge Amado. Eu lembro muito de Jorge Amado em alguns momentos. Seu Dorival não tenho muita lembrança dele lá. Pierre VG também tenho lembrança dele em alguns momentos lá na roça. Mas Caribé, toda quarta-feira estava lá. Ele foi presidente da Sociedade Civil do Pofonjá e toda quarta ele estava lá. Vou te contar um caso que aconteceu num domingo de Oxalá. E as mulheres têm uma forma de multar as pessoas, as mulheres, de santas mulheres, né, as mulheres de Oxum, de Iansã, de Iemanjá, de multar se porventura o homem tiver algum deslize, tipo, o homem de orixá masculino estiver usando brinco, carregar flor, como se estivesse carregando uma criança, botar esteira debaixo do braço, que são gestos que só mulher pode fazer. E neste dia, que foi um domingo de Oxalá, Caribé me chega lá de camiseta branca e uma calça vermelha. Essas mulheres, quando viram Caribé chegar na porteira, elas se reuniram de frente ali a casa de Oxalá, entre a casa de Oxalá e o barracão. Quando ele estava indo a caminho da casa de Tia Estela, de Mãe-Estela, elas se jogaram nos pés dele e ele ficou sem entender, perdido. Se jogaram nos pés dele e seguraram. Não sai daqui, só sai depois que pagar a multa. E ele, mas que multa, gente, mas que multa. Meu pai, hoje, segundo domingo de Oxalá, o senhor de calça vermelha, ele botou a mão na cabeça. E agora? Aí bateu a mão no bolso, mas eu tô sem dinheiro. E aí, os homens que estiverem, né, ali naquele momento, tem que salvar o irmão, não pode deixar o irmão sozinho naquela situação. E foi um dos momentos, assim, que eu lembro com muita saudade da cara dele perdida, assim, meu Deus, o que foi que eu fiz, né, ali com aquelas mulheres esperando ali a tal multa. Mas, enfim, ele era Obá da esquerda, Obá Onaxocum. E aí tem uma outra história também dele com o velho Simval da Costa Lima e Camafeu de Oxóssi, que eu também sou Obá de Xangô. E essa história eu ouvi Tia Estela contar algumas vezes, que eles três estavam disputando, e aí meu ego subiu, né? Disputando quem
quem eu iria ser suplente, né? Eu entre Obá Biodun, que era Simval, Obá Onachokun, que era Caribé, e Obá Aressá, que era Camafeu de Oxóssi. E os três ali, não, o menino tem que ser o meu suplente, o menino tem que ser o meu suplente. E eu, depois que fiquei sabendo da história, falei, meu Deus, fui disputado por três ícones, né, do corpo de Obá. E ele falava alguma coisa sobre essa questão do que é ser Obá, porque eu fui crescendo ouvindo isso, aprendendo o que era ser Obá. Ele falava essa importância do que é ser ministro de Xangô dentro do terreiro? Não. Meu pai, como era meu pai, ele normalmente não falava de nada. Por exemplo, eu desde bebê, que eu saía com meu pai, ia para a feira na época de Água de Meninos, né? Tem foto, inclusive ia para lá, e não sei, ele levava, mas ele não dizia nada. Ele não dizia aqui, não sei o que, popular, não dizia nada. Eu ia lá para a roça, desde pequenininha, tempo de mãe senhora, eu ia para lá com meu pai, mas ele não dizia nada. Quando eu já era maiorzinha, brincava com o Regis. Reginaldo Daniel Flores. Regis, que agora... de Ogum. Que é pai de santo agora. Regis de Ogum. Aí, que ele tem minha idade, mais ou menos. Aí, bom, eu ia para lá, mas meu pai também não falava. Nas festas, eu ia no tempo que ainda era de candeeiro. Eu me lembro, assim, candeeiro, assim, me lembro Miquelina, que era uma senhora, uma ebome de lá, magrinha, alta, assim, ela ficava lá no fundo. Me lembro dela, entre outras, que claro que eu me lembro também, mais recente, mas porque a Miquelina já tem muito tempo, né? E aí daí tinha de Xangô, Pinguinho, não sei o que, mas essas mais pessoas lembram, mas eu acho que Miquelina... Essas aí eu conheci. Acho que pouca gente lembra. E só os mais velhos mesmo. Então, a casa de Oxalá ainda toda com as telhas diferentes e tudo. A casa de Xangô era diferente, porque essa agora, inclusive, foi projeto a pedido de meu pai e de Daniel, meu companheiro, né? Foi que ele fez o projeto dessa agora. Mas era ali mesmo, mas era aquele negócio que a parede não vai até em cima. Meia parede. Né? Meia parede, né? E tudo, era naquela época. E bom, eu me lembro de Mário, de Cancanfô, de tudo mais. Agora, meu pai não falava nada. Ele não falava, vá. Ele não falava, faça isso. Ele não falava, faça aquilo. Ele não dizia nada. Ele só levava para ver. A única coisa que ele gostava que a gente fosse era nas festas de Oxum, de Mãe Senhora, e nas festas de Oxóssi dele, né? Dele só não, enfim, de todo mundo. Mas, enfim, isso era a única coisa. Mas ele levava assim para ver se a gente se enturmava ou queria ficar, aquela coisa toda. E aí, por isso mesmo que eu terminei indo para o Aganju, porque Verger ficava falando. Meu pai não ficava falando. Verger ficava falando. O que Verger queria, na verdade, é que meu pai fosse para o Aganju, né, atrás de mim. Né? Meu pai ficou danado da vida, zangadíssimo com isso, né, porque... Eu, em vez de ir para o Afonjá, fui para o Aganju. Eu acho que ele já conhecia como é que se dava, né, as questões de dentro do terreiro, né? Então, eu acho que uma questão mesmo de falar, ó, o candomblé é bonito, o candomblé é bom, mas né, não se envolva não. Porque Tia Estela, você até pensa também de Tia Estela, acho que ninguém da família tinha se iniciado. Se iniciou mesmo por questões de necessidade, né? Porque hoje o candomblé se tornou um grande palco onde as pessoas vão, sei lá, curtir ou vão atrás de outras coisas e a religiosidade vem se perdendo. E eu acredito que o convívio que ele teve com Mãe Senhora, que foi uma grande mestra, não tive a honra de conhecer ela, mas ouço histórias, e Mãe Estela falava muito também de Mãe Senhora. Eu acredito que ele, dentro dessa escola que foi o Opoafonjá,
Ele, ó, não quero minha filha não vai se envolver com candomblé, deixe a ela no cantinho dela. Então eu acho... zangado não por isso, porque eu acho que ele, se era para eu ir, que ele preferia que eu fosse para o Afonjá, entendeu? Mas Verger estava no entusiasmo, na época eu trabalhava com Verger, né? Então, Verger estava no entusiasmo danado, porque ele que tinha começado aquela coisa toda do Aganju, então estava muito entusiasmado. E aí pronto, aí foi pelo ouvido, aquelas coisas, né? Mas isso. Não deixa de estar dentro do mesmo ciclo, porque o Aganju é uma extensão do Ilha Afonjá. E o Baraí é maravilhoso, ele é santo maravilhoso, é tudo muito... Meu tio Rubelino, um beijo para meu tio Rubelino, uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Me chama de pai ele, quando me vê, pensa meu pai, imagine, um homem daquele... Meu pai não era porque não gostasse do Aganju, era pelo fato de eu ter ido atrás de Verger e não atrás dele, entendeu? Sim, entendi o ciúme agora. Entendi o ciúme. Porque ele achava que eu não iria, aí ele ficou aborrecido com isso, mas ele não falava nada. Eu via que ele estava aborrecido pela cara, mas ele não falava, não. É assim, né? Ele também se envolveu com música, além da arte visual. Ele se envolveu com música, ele tocava pandeiro. Me conte um pouquinho sobre essa peripécia dele aí dentro da música. Me explique isso aí, por Ele favor. não só tocava pandeiro, tocava berimbau também. Ele era um bom percussionista e um bom pandeirista. Fazia todos aqueles firulas de... Aqueles malabares com pandeiro? Com pandeiro. Inclusive, a gente tem o pandeiro dele, está lá, e o berimbau também, lá no estúdio dele. E ele, da Argentina, ele tinha uns amigos músicos brasileiros que moravam na Argentina. Naquela época tinha muito asilado. Eu estou falando, meu pai foi para a Argentina nos anos 30, e teve aquele negócio de Getúlio, não sei o quê. Então... tinha muitos exilados brasileiros também que moravam lá. Ou músicos também que estavam lá, porque na época a Argentina estava muito bem, né? Economicamente, tinha muito espetáculo, né? Muita coisa. Aí meu pai tinha uns amigos músicos brasileiros lá, e aí quando surgia qualquer coisa, meu pai ia tocar pandeiro com eles. Né? E então, Carmen Miranda começou a ir para a Argentina para fazer shows. Inicialmente ela ia sozinha com o empresário, mas não tinha banda. A banda era lá da Argentina, desses amigos de meu pai, e é meu pai que tocava o pandeiro. Né? Que bacana! E assim foi até a 3ª temporada dela lá. Não sabia dessa desenvoltura com a música, porque ele... Aí eu já vou enveredar pela arte visual, né? Os trabalhos dele aquarela. Quais tipos de trabalho ele fazia? Bom, ele fazia pintura a óleo, ele fazia desenho a nanquim, aquarela, fazia... Os vinis são têmpera, o vinil é um tipo de verniz que se põe em cima, né, da têmpera. Ele fazia escultura em madeira, ele fazia escultura em concreto, mosaico, fazia coisa, viu? Ele fazia na casa de Jorge Amado, lá no Vermelho, tem umas pinturas dele no azulejo. Tem azulejo, né? Também. Ele fazia de tudo nessa... ele gostava de experimentar também com os materiais, até escultura em pedra. Tem uma que está um mural grande que está no Teatro Castro Alves. Tem várias técnicas ali, né? Ali tem pintura a óleo, ali tem cerâmica, que ele também fazia. Ali tem escultura em pedra-sabão, que... Ele era danado, ele era danado, bem típico dos filhos de Oxóssi. Ele era danado. E onde a gente encontra... Aí eu vou entrar nesse caminho porque Dona Alessandra, que é minha mentora aqui na FB Comunicação, ela é fã incondicional do Velho Caribé. E aí, onde é que a gente encontra para comprar as artes dele? Qual galeria? Onde é que a gente encontra? Na sua galeria
na Oxum Casa de Arte a gente encontra alguma coisa? Fale aí um pouquinho onde a gente pode estar desfrutando aí dessas artes, dessas obras de Caribé. Então, na Oxum Casa de Arte, você encontra aí em 2 lugares. No Espaço Caribé das Artes, que fica no Forte de São Diogo, ali no Porto da Barra, ou da casa que foi dele, né, em Brotas, nesse caso por agendamento. Além disso, existem galerias aqui na Bahia e fora da Bahia que têm quadros e outros trabalhos dele, né? Mas, enfim, na Oxum Casa de Arte, com certeza, que é especializada em Caribé. Pois é, só que felicidade ter você aqui falando dessa pessoa que me traz boas recordações. E falar de Caribé é falar da Bahia, né? A gente vê nas obras dele a Bahia retratada, a gente lá no Pofonjá em particular, que não se é permitido fotografar, Caribé conseguiu retratar algumas cerimônias através da pintura dele, e ele consegue trazer essa sensibilidade, né, através dessa pintura, dessa arte, tudo aquilo que quem não viu, né, consegue sentir através dessas pinturas. Dona Alessandra é prova disso, que ela fala com tanto carinho de Caribé, mesmo sem ter conhecido ele, e eu, por ter tido a honra de conviver com ele, eu me sinto muito feliz em ter você aqui falando um pouquinho sobre esse artista, sobre esse homem que foi Caribé. Eu queria que você, está chegando no nosso horário, eu queria que você deixasse as suas contribuições finais, falasse um pouco aí sobre o que é que você achou do programa, o que é que você tem, né, para deixar de contribuição para a gente, para que as pessoas que estiverem ouvindo a gente entenda que para além da religião, né, do candomblé, o que a gente faz, apesar de Caribé ter sido um homem branco, mas ele viveu dentro de um terreiro de candomblé com muita gente preta, de pé no chão muitas vezes, e você deixar sua contribuição sobre este momento nosso aqui. Olha, eu acho assim, uma coisa maravilhosa que exista agora um podcast que fale de candomblé por uma pessoa que tem capacidade de fazer isso, que entende disso, que tem critério para convidar as pessoas que vêm aqui falar. Eu acho muito necessário, porque existe muito preconceito, né, contra as religiões de matriz africana. Mas é isso, a gente tem que mostrar como é bom, como é bonito, como as coisas fazem parte tão fortemente da nossa cultura, né? Então, eu acho que vocês vão ter muito sucesso e vão para frente com isso. E é isso. Muito feliz, muito obrigado por ter atendido o meu chamado. Eu só queria falar mais uma coisa. Fique à vontade. Meu pai ficou doente em 97, 96 para 97. Ele ficou doente, piorava, melhorava. Não foi hospitalizado nem nada. Ele tinha muito problema assim, respiratório, principalmente. Então, um dia que ele estava bem mal, mas aí ele melhorou. Ele melhorou e era uma quarta-feira, né? Era uma quarta-feira e eu até telefonei para ele nesse dia, digo, pai, eu vou aí lhe ver hoje, tá? Ele disse, não vem agora não, porque eu vou para a roça. Vai para a roça? Eu fiquei até surpresa, ele vou. E alguém foi buscar ele lá, não sei quem foi, e ele foi para a roça, e foi nesse dia que ele faleceu lá, numa quarta-feira, numa reunião dos Ombares, né? Olha, isso está aqui no meu roteiro.
eu não iria falar sobre isso não, porque me traz um sentimento muito forte. E esses momentos, esses últimos momentos do velho Caribé, mais uma vez, eu tive a honra de estar ao lado dele. E não queria falar justamente porque me emociona, porque foi justamente numa primeira quarta-feira do mês de outubro, eu estava secretariando, que tia Estela queria que eu fosse presidente da sociedade. Eu só tinha 17 anos. Eu ainda jogava bola, eu ainda empinava raia e não queria aquela responsabilidade. Não tinha tempo para aquilo, estava estudando, não queria. Mas eu ficava fascinado em ver a postura de Caribé. E quando eu te perguntei se ele falava alguma coisa referente ao que era Seobá, eu aprendi a Seobá de Xangô vendo Cacanfô, vendo Caribé, vendo Camafeu de Oxóssi, vendo Simvaldo da Costa Lima, Vivaldo da Costa Lima. Eu aprendi Seobá vendo esses homens. Eu confirmei com 11 anos de idade. E quando o Caribé faleceu, foi numa quarta-feira, dia 1º de outubro, na casa de Xangô, e eu estava escrevendo a ata, e aprendendo, na verdade, a escrever a ata. E quando ele começou a tossir, passou mal, e quando eu percebi que ele iria cair da cadeira, que ele estava sentado na cabeceira, a tia Estela numa outra cabeceira, quando eu percebi que eu fui, aparei ele, segurei ele, carreguei ele para o sofá, e foram os últimos momentos que eu tive com o velho Caribé. Foi naquela noite de quarta-feira, para nunca mais poder ter contato físico com ele. Eu iria contar isso, mas aí você falou, eu estou relatando esse momento, que foi um momento, na hora ali, um momento muito angustiante, e eu sei que os últimos momentos dele foi ali comigo, um cara que eu tive e ainda tenho muita admiração. E por isso eu estou muito feliz em ter você aqui falando sobre ele e te falar também da importância que ele teve para a minha formação como Obá de Xangô dentro do Ilha Xelpofonjá. Meu, muito obrigado. Eu que fico honrada pelo convite, muito obrigada também. Foi um prazer estar aqui com você. E para vocês que estão nos assistindo, eu desejo saúde em abundância e até o próximo Podomblé. Axé. Eu fico nervosa. Foi ótimo.